Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Imagine o seguinte cenário. Você é o enfermeiro de plantão de um serviço de emergência de um hospital e precisa fazer o encaminhamento para o centro de imagem de um paciente com significativa alteração do nível de consciência, agitação psicomotora em uso suplementar de oxigênio a 100%, para que seja realizado o exame de tomografia computadorizada de crânio. Sua equipe está desfalcada e os profissionais que estão no setor estão envolvidos com assistência a outros pacientes igualmente complexos. O responsável pelo centro de imagem faz novo contato telefônico, solicitando o encaminhamento imediato do paciente. A equipe médica necessita do resultado da TC para fechar o diagnóstico e traçar as condutas terapêuticas. E agora? O que você vai fazer? Você pensa na necessidade imediata do paciente em realizar o exame solicitado e o encaminha ao centro de imagem apenas com maqueiro, ou não encaminha o paciente para o exame sem o apoio de profissionais habilitados, assumindo para si a responsabilidade e o risco de um possível agravamento do quadro clínico do paciente, dificultando a definição do diagnóstico e a conduta terapêutica da equipe médica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a fundamentação legal do Conselho Federal de Enfermagem, que dispõe sobre a participação da equipe de enfermagem no transporte e transferência de pacientes no ambiente intra-hospitalar. Antes, quero agradecer a sua participação, te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir, compartilhar esse vídeo e me seguir nas principais redes sociais. Para que possamos responder as perguntas do início do vídeo, precisamos estabelecer alguns marcos conceituais e bases referenciais. Oferecer uma assistência planejada, de qualidade e segura aos pacientes é um dever de toda e qualquer instituição de saúde. Questões sobre a segurança do paciente devem ser discutidas e implementadas do momento da admissão do paciente até a sua alta. Segurança do paciente significa reduzir os riscos de danos desnecessários associados aos cuidados à saúde. As transferências intra- e interhospitalar fazem parte deste cenário e devem ser pautadas por protocolos operacionais padrão e pela avaliação pontual de cada situação, para adequação dos cuidados prestados pela equipe multidisciplinar em saúde, em especial pela equipe da enfermagem. A decisão de transportar um paciente deve ser baseada na avaliação e ponderação dos benefícios e riscos potenciais ao processo terapêutico. O objetivo fim para o transporte do paciente sempre será a necessidade de cuidados adicionais e especializados ou a realização de procedimentos e testes diagnósticos. Diante da necessidade de transporte, é importante que o responsável técnico pela equipe de enfermagem realize a avaliação clínica do paciente, estabeleça a configuração de profissionais que o acompanharão e providencie toda a logística para a transferência ao setor de destino. Nesse contexto, podemos destacar dois tipos principais de transporte de paciente no ambiente intra-hospitalar: a transferência sem retorno e a transferência com retorno. No transporte ou transferência sem o retorno do paciente para o setor de origem, a equipe o conduzirá para internação em outro setor do hospital, de acordo com seu quadro clínico e padrão hemodinâmico. Já o transporte ou transferência com o retorno do paciente, a equipe que fará o transporte conduzirá o paciente para um setor de destino temporário, onde serão realizados procedimentos ou exames e, posteriormente, o paciente vai retornar para o setor de origem. O procedimento de transporte de paciente pela equipe de enfermagem é pautada pela Resolução 376 do Conselho Federal de Enfermagem, de 24 de março de 2011. Para que o transporte do paciente aconteça sem intercorrências ou problemas, podemos dividir o procedimento em 3 fases distintas: fase de planejamento do transporte, fase de transferência ou transporte e a fase de estabilização do paciente pós-transporte. Na fase de planejamento do transporte, cabe ao enfermeiro avaliar o estado geral e classificá-lo de acordo com o sistema de classificação dos pacientes, definindo assim o grau de complexidade da assistência de enfermagem, o quadro clínico e o padrão hemodinâmico. O enfermeiro ainda precisa antecipar possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente,
provendo equipamentos necessários à assistência e manutenção da estabilidade hemodinâmica durante o transporte. Deve-se também avaliar a distância entre os setores de origem e destino, possíveis obstáculos, o tempo de deslocamento e selecionar o melhor meio de transporte que atenda à necessidade e segurança do paciente. Ainda na fase de planejamento, o enfermeiro precisa prever a necessidade de segurança, vigilância e intervenções terapêuticas durante o transporte, definindo profissionais da equipe multidisciplinar que assistirão o paciente. E por final, o enfermeiro deve estabelecer contato com a unidade de destino que receberá o paciente, de modo que estejam prontos para receberem e assisti-lo com agilidade. Na fase 2, que compreende o transporte propriamente dito do paciente, é importante monitorar o nível de consciência e o padrão hemodinâmico, de acordo com seu estado e quadro clínico, mantendo a permeabilidade de catéteres venosos, drenos, sondas e tubos, além de manter o paciente estável na maca através de grades elevadas e do uso de cinto de segurança. A infusão dos medicamentos prescritos não deve ser interrompida, então é importante que soluções fluindo em gravidade ou em drip estejam em volume adequado e dentro da estabilidade. Na terceira fase, que compreende a fase de estabilização do paciente pós-transporte, o enfermeiro deve prescrever a observação minuciosa dos sinais vitais, possíveis alterações no padrão hemodinâmico e nível de consciência do paciente, por um período que compreende 30 a 60 minutos, além de proceder ao registro de todo o evento em impresso próprio, citando o motivo do transporte, intercorrências e intervenções realizadas. A definição dos profissionais de enfermagem que participarão na assistência ao transporte do paciente cabe exclusivamente ao profissional enfermeiro, de acordo com a avaliação prévia do quadro clínico e padrão hemodinâmico, e posterior definição do nível de complexidade da assistência, realizada na fase de planejamento do transporte do paciente. Pacientes classificados como de assistência mínima de enfermagem, que estão hemodinamicamente estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, e que são totalmente independentes quanto ao atendimento de suas necessidades humanas básicas, deverão ser acompanhados durante o transporte por um auxiliar ou técnico em enfermagem, além do maqueiro. Pacientes em assistência intermediária que estão hemodinamicamente estáveis e que são parcialmente dependentes dos cuidados de enfermagem devem ser acompanhados durante o transporte por um técnico em enfermagem e pelo maqueiro. Auxiliares em enfermagem, segundo a resolução do COFEN, não devem participar do transporte de pacientes em cuidados intermediários, devido à possível complexidade da assistência e o limite técnico estabelecido pela Lei Federal 7498 de 86. Pacientes em assistência de enfermagem semi-intensiva que estejam hemodinamicamente estáveis e totalmente dependentes das ações da equipe de enfermagem para o atendimento de suas necessidades humanas básicas devem ser acompanhados por um enfermeiro durante o transporte. E para finalizar, pacientes em assistência intensiva que são definidos como hemodinamicamente instáveis, com quadro clínico grave, risco iminente de morte e totalmente dependentes dos cuidados da equipe de enfermagem para o atendimento de suas necessidades humanas básicas, devem ser conduzidos durante o transporte com, no mínimo, um enfermeiro e um técnico em enfermagem. Ou seja, tem que existir o enfermeiro e o técnico em enfermagem junto. Vale lembrar que protocolos operacionais padrão de diversas instituições hospitalares preconizam que, para pacientes em cuidados intensivos, o profissional médico deve fazer parte obrigatoriamente da equipe de transporte. De acordo com a complexidade do quadro clínico do paciente, o enfermeiro deverá disponibilizar a maleta de transporte do setor, contendo aminas vasoativas, soluções cristalóides, catéteres venosos periféricos, equipos, seringas, agulhas, material para intubação orotraqueal, monitor cardíaco e ventilador mecânico de transporte, entre outros itens. Cabe registrar que não é obrigação da equipe de enfermagem fazer a condução da maca ou da cadeira de rodas do paciente, porque esta função cabe ao profissional de apoio, ou seja, cabe ao maqueiro. Já até sei que muitos vão falar que na realidade assistencial das instituições hospitalares públicas e algumas privadas, o médico não acompanha o paciente durante os exames, que se a enfermagem não empurrar a maca, o paciente não fará o exame, e mil e outros argumentos. Mas, meus queridos amigos, minha função como educador é multiplicar as informações e o conhecimento correto, para que vocês façam uso do que tento ensinar para vocês e exigir o cumprimento das leis e diretrizes que regem a enfermagem.
Agora, para responder a pergunta do início do vídeo, vamos lá. Se você é o único profissional disponível naquele momento para fazer o transporte do paciente junto ao maqueiro, classificou o paciente como paciente em cuidados intensivos de enfermagem, onde vai requerer a presença do profissional médico, do enfermeiro e de um técnico em enfermagem no mínimo. Solicite a presença do médico no setor, chame o maqueiro, acione a supervisão de enfermagem do serviço e informe o seguinte, que você precisa de apoio para conduzir o paciente até o devido setor. Caso você negligencie as regras, as normas, as diretrizes, tentando ajudar o paciente e ao longo do transporte o paciente se complicar hemodinamicamente e vier a óbito, a culpa vai ser sua que não observou, que não respeitou as diretrizes. Então é importante que você obedeça a todas as normas, sempre avaliando o bom senso, claro, mas nunca se coloque numa situação de risco, oferecendo possíveis danos à vida do paciente. Espero que o conteúdo desse vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, participe ativamente do canal, deixando sua opinião sobre o conteúdo, compartilhando sua experiência profissional e sugerindo temas para os próximos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima! Tchau!